Oi, Flávio, tudo bem? Tudo jóia, Cristiane? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo Que certo. coisa boa, coisa boa. Então é isso aí. Todo mundo aí, boa tarde. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada. Faz tempo que a gente não faz uma live, no debate sobre recuperação judicial. E agora a gente É vai começar com verdade. essa jornada de discussão entre direito empresarial e direito do trabalho, né? Perfeito. Muito bom. Já é um tema que gera bastante discussão. Hoje, o nosso tema especificamente é meio de recuperação judicial. Então, lá na Lei 11.101 de 2005, tem lá redução salarial, compensação de horários, redução de jornada como um meio de recuperação judicial. Ou seja, isso quer dizer que lá no plano de recuperação judicial, o devedor deverá selecionar um meio de recuperação que ele irá optar para se soerguer, né? Para se reestruturar. E lá no artigo Exatamente. 50 ele traz exatamente esse meio. E eu achei bem interessante esse inciso que traz isso, porque ele gera bastante dúvida e discussão e talvez gere uma insegurança para os trabalhadores durante aquela fase em que a empresa está em crise. Porque só o fato dela estar em crise já gera uma grande segurança para todo mundo. Seja porque a empresa está sensível, está abalada no mercado, seja porque o devedor ele não explica para os seus funcionários o que é uma recuperação judicial, o que funciona, como que eles podem ajudar, contribuir de alguma forma, o que tem que ser melhorado, escutar, né, até os próprios funcionários, né? Eu acho que mais ou menos segue nessa linha aí de grande dúvida e discussão, né, dos empregados. O que você acha? Muito bom. A grande sacada aí é que a nossa legislação de recuperação de empresa, ela é de 2005, né? E aí, em 2005, a gente já tinha uma preocupação de tentar estabelecer um meio para tranquilizar o trabalhador. E esse meio que foi eleito, né, lá no artigo 50, no inciso dessa proposta, né, de meios de recuperação, colocando redução de jornada, alteração salarial e etc., foi justamente o meio da negociação coletiva. Tanto que o inciso trata da possibilidade de realizar esse meio através da entidade sindical, por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então, talvez aí o primeiro ponto seja, trabalhador, saiba que, né, nos meios de recuperação você não está sozinho, não é uma decisão de um grupo de pessoas com o empregador, é o sindicato da sua categoria que tem o dever de lhe proteger, dever de cuidar dos seus interesses, que está negociando com o seu empregador, que tem interesse, portanto, manter seu posto de trabalho, porque se não tivesse interesse, não iria negociar esse meio especial aí para tentar dar um gás na folha de pagamento e conseguir pagar as outras dívidas, enfim, cumprir com seus compromissos e permitir a manutenção do emprego. Uhum. Eu acho que uma outra questão aqui é que para a empresa que está em crise, eu acho que o grande ponto aí é que o passivo trabalhista é muito alto, dependendo do porte da empresa ou do estado de crise que ela se encontra, né? E você falou desse acordo, né, do sindicato. Então eu tenho assim duas dúvidas aqui para compartilhar com você. A primeira, esse acordo, então, ele tem que ser feito por intermédio do sindicato, ou tem que ser firmado com o sindicato, né? O devedor ele não pode chegar lá nos seus trabalhadores, né, na sua equipe e falar, Exatamente, então, né, vem aqui que eu vou fazer um acordo com você. E exatamente. a outra dúvida é em relação à redução salarial, compensação de horários e redução de jornada, isso se aplica somente para aqueles trabalhadores que são CLT. Seria isso? Vamos lá? Quando você fala trabalhador CLT, a gente está deixando muito claro que estamos tratando do mercado, né? As empresas que estão no mercado. Poder público, pessoal, não entra no rol lá da recuperação judicial, tá certo? Então, as regras da 11.101, que é a nossa lei de recuperação, não vai afetar o poder público. E aí, a outra diferenciação que às vezes a gente faz é o trabalhador terceirizado
que está ali à disposição do devedor, né, na recuperação, o recuperando, e o trabalhador direto, que é o que Cristiana falou de seletista. Então, muito cuidado aí. Uma coisa é eu, com a minha folha de pagamento dos meus trabalhadores diretos, buscar a entidade sindical e firmar acordo para prorrogação de jornada, supressão de jornada, redução salarial, criar meios de compensação de jornada para tentar colocar o pessoal para trabalhar num dia, descansar em outro, sem prejuízo ou com redução do salário, a gente teria que negociar. Isso pode ser feito tanto no âmbito de um sindicato com outro sindicato, sindicato dos trabalhadores com o sindicato do patrão, como a gente chama, como pode ser feito diretamente com a pessoa do patrão e o sindicato da categoria dos trabalhadores. Mas lembre-se, gente, sempre com o sindicato da categoria dos trabalhadores. Agora, se você está falando do terceirizado, pessoal, aí é um outro tipo de problema, porque a negociação já não vai ser de direito do trabalho. Vai ser eu, por exemplo, com o Cristiane, que é a minha intermediadora de mão de obra, discutindo como reduzir a minha folha de compromissos, não é minha folha de pagamento. Então, nesse contrato de terceirização ou de trabalho temporário, eu teria que negociar como é que a gente faz para eu lhe remunerar menos, sabe, Cristiane? Para que você, que é a minha contratada, que eu sou tomador de serviço, você é a prestadora, você consiga reduzir esse valor ou postergue os pagamentos, ou a gente faz um fluxo, né, de pagamento parcelado, com reajustes, enfim. Então, muito cuidado aí. Uma coisa é o empregado direto, a outra é o empregado terceirizado. Beleza, gente? Essa diferenciação é importante, né? Porque quando a gente fala desse meio aí de recuperação, principalmente redução salarial, todo mundo coloca todos os trabalhadores no mesmo bolo, né? Então, pega lá todo mundo e fala, então, vamos reduzir aqui, assim, assim, assim. Eu, e aí, você sabe que ali na emergência, né, naquela crise mais aguda, às vezes deixa passar esses pequenos detalhes que são E extremamente atrapalha. importantes. Que aí quando vai ver, né, tá todo mundo tentando fazer um acordo coletivo com o sindicato que não é da categoria do prestador de serviço. E aí dá a confusão, porque a gente acaba aprovando um plano, homologa, todo certinho lá, o plano de recuperação, mas na hora do cumprimento vem o prestador de serviço e diz, opa, peraí, vocês esqueceram que o meu contrato é outro. Vocês não podiam ter alterado a folha de pagamento. Inclusive, esse nem é o sindicato dos meus trabalhadores. Né? E muitas vezes é assim. Aqui em Pernambuco, se fosse terceirização de serviço, auxiliar administrativo, essas questões, a gente tem um sindicato aqui chamado Stelmoaic, tá? Que é a sigla lá. E se for o sindicato direto, vamos supor, da área de turismo, bares e restaurantes, né? Então já é outro. Então aqui eu posso até ter terceirizados como auxiliares administrativos, fazendo serviços outros, né, de limpeza até. E aqui eu tenho, por exemplo, do pessoal da área de serviços de hotelaria, bares e restaurantes. Então, muito cuidado aí, viu, gente? São, inclusive, sindicatos diversos, diferentes. Trazendo um pouco esse tema para o nosso período aí de pandemia, que preocupa todo mundo, né? Tem aí a Lei 14.020 de 2020, que fala do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, né, em estado de calamidade, que dá aquele benefício emergencial. E o artigo 5º, inciso 1 e 2, ele fala exatamente de redução proporcional da jornada do trabalhador e suspensão temporária do contrato. Então, aqui eu vejo dois cenários, né? Um da recuperação judicial da empresa em crise, que tem a possibilidade de utilizar esse meio de recuperação judicial, ou seja, redução salarial, compensação de horários, redução de jornada, e, paralelo a isso, nós temos uma lei que também prevê algo muito semelhante, né, para ser aplicado durante esse estado de calamidade, durante essa pandemia, e que, ao mesmo tempo, parece que eles conflitam, né? Ou seja, eu não posso ter ali um meio de recuperação, reduzir o salário através desse meio de recuperação, aí vem o estado de calamidade, eu reduzo mais ainda o salário desse trabalhador, né? Então, assim, ele Perfeito, já alguns já recebem muito pouco e perfeito. aplicando 2 vezes a mesma coisa ali, ele vai receber quase nada, né? Vai trabalhar de graça.
Como que se Perfeito. aplica aí em relação a esse meio de recuperação e essa lei em relação aos trabalhadores? Vamos lá. Dois cenários, como disse Cristiana, diferentes, tá? Esqueça, por enquanto, o período emergencial que a gente viveu no ano passado e está agora tentando se recuperar ou vivenciar novamente. Vamos ver aí o que vai acontecer. Esqueça esse período. Se a decisão do empresário é recuperar a empresa, porque ele sozinho, administrando o seu fluxo de caixa, não consegue honrar com todos os seus compromissos, como dizia meu avô, ele vai optar pelos meios do artigo 50 da nossa lei de recuperação. Isso é claro. E para atingir a redução, prorrogação de jornada, compensação, a lei coloca como condição a negociação sindical. Passou. Hoje, com o cenário da reforma trabalhista e esse cenário especial que a gente vivenciou do bem, né, desse programa geral de benefício emergencial que foi criado, a gente já tem outra possibilidade, que é que porque diminuir o meu fluxo de caixa, então não estou em crise verdadeira, eu estou me encaminhando, o governo disse, já que você não está conseguindo fluxo, você tem algumas opções. E aí criou essas medidas de direito do trabalho emergencial, feito alguns chamam. E uma delas é essa, eu, por espontânea vontade minha e livre, sem negociação sindical, decido fazer as reduções salariais, fazer a redução salarial com a redução proporcional da jornada de trabalho, é bom que se lembre disso, não é só reduzir salário e você continuar trabalhando a mesma coisa, tá? Por espontânea vontade, eu comigo mesmo, não tem intervenção sindical, foi até objeto de debate no STF. Durante a pandemia, né, o auge, a gente teve essa discussão. Então aqui eu tenho um cenário, aqui eu tenho outro. Nesse cenário daqui eu tenho uma consequência, que é o bem, que até agora está se discutindo a volta do bem com o pagamento de parcelas com valor menor. No cenário da recuperação, eu tenho um plano de recuperação para ser homologado, que tem por base, inclusive, esta negociação sindical para fazer as reduções, prorrogações ou compensações de jornada. Então, como disse Cristiane, duas realidades diferentes, pessoal, não tenham dúvida, não misture uma na outra, porque a primeira é só o empregador, a outra é empregador ou empregadores com o sindicato dos trabalhadores. Mas se no plano de recuperação judicial não prevê esse meio de recuperação, ele pode optar por a utilização dessa lei, então. E aí entra o grande pulo do gato. Se você colocou no plano de recuperação, durante o estado da pandemia, esta opção especial que o governo colocou, ela tem prevalência sobre a da negociação coletiva. Por quê? Porque é uma situação em que o governo criou requisitos para acesso ao bem. Então, no plano de recuperação, você até poderia ter imaginado algo assim, mas veja, foi um período de tempo muito curto para se imaginar um plano de 12 ou 18 meses em que você teria pagamento do bem como compensação. Não dava. Então, tem que tomar muito cuidado. O ideal é realmente deixar os dois institutos, né, como a gente chama do direito, os dois regimes aí legais separados e não tentar misturar. E ainda tem mais. Né? Com a reforma trabalhista, eu tenho mais opções de negociação direta com os empregados, de compensação de jornada, até banco de horas semestral, tá bom? Do que eu tenho, entre aspas, naquela previsão do artigo 50. Porque lembre-se, é de 2005, a gente tinha uma realidade de negociação sindical. 2017 para frente, a gente passou a ter uma segunda realidade de negociação. Então, duas situações claramente distintas, inclusive com origens distintas, com razões de ser distintas, como diz o francês, raison d'être, né? E agora cabe a nós administrar essas opções como consultores. Olha, talvez não seja caso de recuperação. Vamos tentar aqui uma redução com o sindicato? Talvez não precise entrar em recuperação se a gente consegue administrar a folha. Né? Já existe a figura do layoff, tá, pessoal? A negociação sindical, principalmente no âmbito da indústria, para que a gente tenha essas reduções de jornada proporcional ao salário. A diferença é que no regime seletista, a gente tem garantias especiais e no regime do bem, no caso, eu tenho acesso ao benefício. Tá bem? Essa negociação, né, que entre os trabalhadores, né, e a empresa em crise, né, falando mais especificamente da empresa em crise,
Bom, ela seria, então, um modo de segurança daquele trabalhador para ele se manter no emprego, né? Se ele não aceitar essas questões, essa negociação, ele corre o risco de ser mandado embora. E aí entra a figura do sindicato para garantir a isonomia, a igualdade na conversa. Eles vão estar de pé de igualdade, porque o sindicato ninguém está vendo quem é o empregado. E o empregador não está vendo nada além dos dirigentes sindicais na frente dele. Então, a ideia é que essa negociação aconteça para estabelecer o período do layoff, como a gente hoje também já chama, né, o período da redução salarial, da redução de jornada, enfim, e as garantias, se haverá, por exemplo, no mesmo período posterior ao layoff, né, essa redução de jornada, proporção de salário, se eu vou ter o mesmo período de garantia no emprego. E isso entra na conta no plano de recuperação. Né? Na ideia da lei, era essa forma que se encontrou de colocar os trabalhadores com esse sentimento de segurança, até para eles não buscarem outros empregos, porque seria muito difícil conseguir empregados sabendo que a empresa está em recuperação, porque já fica com aquela imagem de empresa falida, né, que ainda tem. Ah, eu vou trabalhar para uma empresa falida e se o povo está saindo é porque está falido mesmo. Né? Então, tudo isso vem de uma maneira muito inteligente, eu achei, né, na época, quando a legislação veio, para tentar mostrar, dar um ar, né, uma imagem de segurança para todo mundo. Mas você acredita que tanto essa lei, né, que estabelece ali o benefício emergencial e até assim, até esse meio de recuperação que ele não foi alterado pela lei, né, esse inciso do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005, considerando essa pandemia, você acha que vai ter aí uma onda de redução salarial para manter os empregos? É, Porque, assim, redução de jornada até está tendo, né, por aí, por E, conta desse consequentemente, lockdown, do home é, office e muitos outros pontos. Mas a utilização específica desse artigo 5º, né, da Lei 14.020 de 2020, você acredita que essa lei ela vai ali gerar uma onda de redução salarial? pelas estatísticas da Justiça Federal, a ideia da redução salarial, né, aconteceu. Porque a gente tem diversas ações na Justiça Federal em que se busca o pagamento do bem. Por quê? Porque a Previdência, né, ela negou o acesso por entender que não estavam preenchidos os requisitos legais. Tá bom? Seja porque a pessoa tinha mais de um dependente na casa recebendo bem, seja porque no somatório lá das pessoas na casa ultrapassava um teto, que agora eu não lembro bem qual é. Então, tem que se tomar muita cautela nesse momento. E aí vem para a sua pergunta. Haverá uma nova onda de redação? Veja, o bem acabou. Não tem mais pagamento de parcela. Né? O acesso ao benefício foi encerrado. E agora a gente tem que esperar a decisão sobre as novas parcelas. Tá? Então, essa realidade ficou para aquele momento histórico da gente no ano passado. E em setembro, como eu lhes disse, tinha muitas ações para se entender que não houve o preenchimento de todos os requisitos. Então, não é só reduzir o salário, não é só reduzir proporcionalmente a jornada e vice-versa, né? Na verdade, a gente reduz a jornada e proporcionalmente reduz o salário, mas também a gente tem o acesso, né, ao benefício preenchendo os outros requisitos. E aí a briga agora é com o Estado. Né? Não é o papel nosso de pensar os meios de recuperação. Isso é importante que você falou. Reduz o salário e também reduz a jornada, né? Principalmente para esse momento de empresas que estão em crise, só reduzir o salário e querer que o funcionário trabalhe lá 24 horas, porque assim, né? Quando o pensamento direciona, tá com crise econômico-financeira. Nossa, gente, vamos todo mundo aqui trabalhar 24 horas para ganhar dinheiro, né? O foco sempre ali é o dinheiro. Então acaba Isso. gerando uma pressão muito grande com esses trabalhadores. Reduz o salário. As pessoas ainda que tenha um acordo ali com o sindicato, tenha um acordo coletivo, as pessoas ficam insatisfeitas, né? Ninguém quer reduzir salário, as pessoas querem aumentar o salário. E aí continua com não reduz a jornada, muito pelo contrário, aumenta a jornada, não paga as horas, e aí começa a gerar, acho que um efeito avalanche, né? Tudo Exato. fica,
tudo fica muito tenso ali dentro da empresa, né? E na prática, assim, eu vi poucos casos que utiliza esse inciso do artigo 50 da Lei 11.101. Eu acho que é porque é um tema muito sensível ali. Muito sensível. E a lei agora trouxe a extensão, a possibilidade de estender o pagamento, né, desses credores trabalhistas. Então, acaba que ajudando ali um pouco a equilibrar esse passivo trabalhista da empresa em recuperação judicial, né? Exatamente, exatamente. Mas talvez o ponto mais sensível é a percepção do sindicato sobre a possibilidade da empresa se recuperar. E aí, às vezes, falta a alguns dirigentes sindicais a sensibilidade de saber ler as informações que a empresa coloca na mesa de negociação para tomar uma decisão informada. E também falta a sensibilidade da empresa em recuperação, através de seus dirigentes, de mostrar os dados o mais próximo possível de uma realidade. Normalmente eles omitem, né? E aí isso faz com que fique a desconfiança de parte a parte. Não, eu concordo com você. Quem está assistindo aqui tem alguma dúvida em relação a esse tema do meio de recuperação judicial? Podem mandar aqui nos comentários antes da gente encerrar a nossa live rápida, né, de 15 minutos. É isso aí. Vocês podem mandar aqui nos comentários, se vocês têm alguma dúvida. Mas acho que assim, esse meio de recuperação acaba sendo muito efetivo, né? Exato. Assim, quando utilizado da forma correta, com conversa ali com o sindicato, né? E lembrei mais de um detalhe. E lembre-se, viu, pessoal? Com a reforma trabalhista, o negociado prevalece sobre o legislado. Então, há uma força muito grande da entidade sindical para sentar na mesa e estabelecer as regras. Então, muito cuidado aí você que atua no segmento, você que é empresário, você que está aí, né, no dia a dia, para lembrar desse detalhe, para não incorrer no erro de fazer uma negociação e depois querer impor, por exemplo, um bem da vida. E aí, o bem não vai entrar, porque o negociado prevalece sobre o legislado. Então, não tem nem como misturar mesmo os dois regimes. Eu lembrei agora desse último detalhe. Vou mandar aqui o comentário. Experiência própria é difícil lidar com o sindicato na recuperação. Olha aí, Flávio. Tá vendo só? É difícil, Realmente, não é não é fácil. fácil, né? Seja sindicato para negociar questões do plano de meio de recuperação com os trabalhadores, seja na Assembleia, não é fácil. Não é fácil, realmente. Exatamente. Bom, ninguém mandou nenhuma pergunta. Podemos encerrar? Ninguém mandou nenhuma pergunta. Obrigada, Flávio. A gente começa agora, a partir de hoje, né? Uma nossa São jornada de live. 7 semanas, viu, gente? 7 semanas. 7 encontros nas quartas-feiras, de 17h30 às 17h45. Hoje tive um problema aqui na conexão na internet, mas acabou que voltou. Não, maravilha, exatamente. Cada semana a gente vai trazer um tema diferente sobre unindo aí direito empresarial, né, especificamente a recuperação judicial e o direito do trabalho. Então, se vocês têm alguma dúvida que envolve essas duas áreas, já anota e agenda aí que toda quarta-feira às 17h30 a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, seja no meu ou no do Flávio. Então, se você não segue o Flávio, corre lá para seguir também. E se E se você você também não não me segue, segue aqui, não segue Cristiane, corre para seguir a Cristiane. exatamente, que a gente compartilha aí entre essas quartas-feiras aí, a gente compartilha bastante conteúdo interessante para ajudar vocês bastante aí na prática. Tá Tá. bom? Obrigada, Fechado. Flávio. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.